Pastor Motorzinho. Nós vamos meditar hoje no livro de Neemias, e já de cara o nome da mensagem é Construtor de Muros. Ao preparar essa mensagem, me deparei com tantos assuntos importantes que eu resolvi dividir a mensagem em dois. Isso significa que hoje nós vamos falar sobre muros, e daqui a 2 domingos, quando eu voltar a pregar, no dia 31, eu vou falar sobre o construtor. Neemias é um construtor de muros. O livro de Neemias fala da construção do muro de Jerusalém. E é interessante porque, se você pensar assim, puxa vida, tem um livro na Bíblia, um livro histórico, que conta como um homem construiu o muro de uma cidade. E você pode perguntar assim, mas por que um livro desse seria considerado santo? Por que ele estaria na Bíblia? O que Deus quer com um livro que simplesmente que descreve a construção de um muro? Essa é uma pergunta importante, e é importante também saber a resposta. O livro de Neemias está na Bíblia porque ele está descrevendo, é uma prova de que Deus cumpre as suas promessas. 70 anos antes, Jerusalém havia sido destruída, e tinha sido profetizado que ela ia ser destruída pelo profeta Jeremias. E ele disse por que ela seria destruída, porque o povo de Deus tinha se afastado do seu Deus, e que viria juízo sobre eles por conta disso. A cidade seria destruída, mas ao mesmo tempo, para mostrar que aquilo era a mão de Deus sobre eles, disse, eu vou destruir vocês, mas daqui a 70 anos eu vou reconstruir tudo de novo. E isso aconteceu. E era importante deixar registrado tanto a sentença como a liberação, a salvação, a restauração daquilo que Deus havia destruído por uma punição ao povo dele ter se afastado. 70 anos depois, então, um homem, um simples copeiro do rei, é chamado por Deus para cumprir as promessas de Deus, e ele então é usado poderosamente como instrumento de Deus e reedifica o muro. Vamos ler, então, em Neemias, o capítulo 1 do livro, para entender o contexto do que está acontecendo. As palavras de Neemias, filho de Hacalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã. Veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio acham lá na província. Estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e suas portas queimadas. Obrigado, Michel. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Disse eu, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam, e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, para que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometidos contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os teus estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, o teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos, eu os cumprirei. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali habitar o meu nome. Esses ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com grande poder, com a tua mão poderosa. Senhor,
Estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Que o Senhor abençoe essa palavra no nosso coração, amém? Pai, esteja presente nesse auditório, também com aqueles que vão ouvir essa mensagem pela internet. Que o teu Espírito fale poderosamente ao nosso coração, porque o fazemos em nome de Jesus. Amém. Qual o significado para a restauração do muro? É lógico que militarmente, muro, toda cidadela, toda cidade do passado tinha um muro, e era o muro que protegia a cidade. Na verdade, as cidades eram identificadas pelos seus muros. Quanto maior a cidade, maior o muro. O muro representava não apenas a tecnologia de construção, mas também a força que ela dava àquela cidade. Eu me lembro, até no meu blog eu cito isso, que quando eu estive em Natal pela primeira vez, cidade de Natal aqui no Brasil, tem um forte lá chamado Forte dos Magos. Forte dos Magos na cidade de Natal. E ele é em formato de estrela. Ele forma uma estrela. Eu falei, nossa, até um forte com finalidade espiritual, pura ignorância. Não era nada disso. O forte tinha aquela tecnologia para desviar as balas de canhão, que naquela época já havia canhão, né? Era bem diferente dos tempos bíblicos, que não tinha. Então o forte não era construir uma parede reta, ela era toda enviesada em formato de estrela para desviar os tiros de canhão. Ou seja, até a muralha tem uma finalidade, ela tem tecnologia, ela representa poder, e não era diferente naquela época. Só que a cidade de Jerusalém, onde ficava o templo do Senhor, já não havia mais o templo havia sido destruído, a cidade tinha sido destruída, quem tinha ficado lá, como o próprio texto diz, estava vivendo na miséria, e não havia muro nenhum que protegesse a cidade. Aquele homem, Neemias, ora a Deus. Nós vamos ver sobre ele, sobre essa personalidade do construtor de muros na próxima mensagem. Mas hoje vamos falar do muro. Por que este muro teria uma importância espiritual? Uma importância física é fácil de entender. E a importância espiritual? Na semana passada, o pastor Marco Aurélio, ao citar o livro de Esdras, ele começou a dar uma dica. Você está numa cidade arrasada espiritualmente? Qual o primeiro passo? A restauração do altar. Isso foi falado na semana passada. O primeiro passo de uma vida espiritual é restaurar o altar de adoração. Começar a adorar a Deus. Segundo passo, o muro. O segundo passo é construir o muro. Por que o muro? Então nós vamos ver pelo menos 4 características espirituais desse muro. Primeiro, o muro, ele define de que lado você está. O que você aprova, o que você reprova, o que você condena. Nós temos aqui na nossa cultura uma expressão muito conhecida, ficar em cima do muro. O que significa ficar em cima do muro? Eu não sou a favor nem contra, eu não sou a favor do contra, muito antes pelo contrário, eu não tenho posição nenhuma. Né? Eu sou, não quero me comprometer, sou indiferente. Naquela época isso não era possível, porque se você ficasse em pé em cima do muro, ia levar uma flechada. Né? Essa é que é a verdade. Se você ficasse lá em cima do muro à toa, você ia levar uma flechada. O muro era para você se esconder, para se proteger. Mas aqui na nossa cultura, a gente acha que ficar em cima do muro significa uma certa neutralidade. Acontece, meus queridos, que na vida espiritual não existe neutralidade. Alguma época da minha vida, nós estávamos falando sobre isso, de ficar em cima do muro, e eu me lembrei que Jesus disse que entre o céu e o inferno não tem muro, tem abismo, e você não consegue ficar no fundo do abismo. Aliás, ele não tem fundo, então não tem como ficar em cima do muro. Ou você está de um lado, ou está do outro. Então o muro, ele define onde você está. Na vida espiritual, você tem que começar a construir o seu muro da seguinte maneira: de que lado que eu estou?
O que eu sou a favor, o que eu sou contra. Jesus disse uma coisa tremenda sobre isso. Ele disse, olha, em Mateus 12:30, quem comigo não ajuda, espalha. Quem não é comigo é contra mim. Ou você está a favor ou está contra. Não tem neutralidade. E ele disse mais também, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Mateus 10:32-33. Não tem neutralidade. O muro diz de que lado você está. Ou você está do lado de dentro ou do lado de fora. Ou você é a favor ou você é contra. E não tem que ficar em cima do muro. Não há neutralidade. Em que posição você está? De que lado que você está? Segundo aspecto, o muro, que é o mais conhecido, ele representa segurança e proteção, para quem está do lado de dentro, evidentemente, né? Segurança e proteção, impede que os perigos cheguem até você. Assim, mas isso naquela época, você não está entendendo, você não conhece o mundo que você vive hoje. Na África, uma pequena aldeia que não tiver um muro, nem que seja de palha, você pode acordar com um leão dentro da sua casa. Então você tem que ter realmente um muro que proteja a sua cidade ou a sua casa. Nos dias de hoje, talvez a gente não tenha um muro que cerque São José dos Campos, mas eu olho daqui da porta daqui da nossa igreja, eu estou vendo uma porção de muro em volta ali. Por que as casas têm muro, hein? Porque elas estão impedindo que o mal chegue até eles. Então, o muro ele representa proteção, representa segurança. No nosso caso espiritual, o muro representa a barreira que a gente coloca para que o inimigo das nossas almas não nos atinja. Vamos dar alguns exemplos. Um alcoólatra, ele não pode chegar em qualquer lugar, ex-alcoólatra, né? Um ex-alcoólatra deve evitar reuniões onde é servido bebida. Ele tem que colocar um muro. Senão, eu já sei que o mal pode me atingir, eu não quero chegar lá. Alguém que tenha problemas de pornografia deveria construir uma barreira. Assim, eu não vou ver vídeos, não vou ligar o computador, não vou. Por quê? Porque eu não quero que o mal chegue até mim. Ele vai colocar uma barreira, vai colocar um muro. Esse muro que eu estou me referindo, o muro espiritual, ela é feita de decisões, de atitudes, de pessoas. Pessoas podem ser um muro para nós de proteção. Se você está cercado pelas pessoas certas, se você está em lugares certos, o mal dificilmente vai te atingir. Você já deve ter visto nos jornais, quase todo dia tem sujeito que está dentro de um bar, ou então passando na porta, e é atingido por uma bala perdida, ou se envolve numa briga, e sai tiro, morrem pessoas. Você já viu isso acontecer durante um culto, numa igreja? Dificilmente você vai ver, eu nunca vi, alguém que foi atingido por uma bala perdida porque estava no culto de oração. Mas num bar, frequentemente acontece isso. Então, é o seguinte, se você não construir um muro, né, e esse muro é o lugar certo, as pessoas certas, a atitude certa, o pensamento certo, o mal não vai chegar até você, vai estar protegido. Se você tiver ou buscar uma vida de oração, de meditação na palavra de Deus, você vai estar se revestindo de uma armadura. Isso está lá em Efésios capítulo 6, versículo 7. Revestir de toda a armadura de Deus. É interessante isso aí, a gente pode pensar numa outra mensagem, que a armadura de Deus não é feita para você ficar dentro do muro, é para sair em combate aberto. Por isso é que você tem uma espada, um escudo e uma armadura. Isso é outra conversa. Você está na guerra. Aí já é a guerra espiritual. Por isso é que se fala da batalha espiritual. Mas você pode se proteger nos muros da presença de Deus. Finalmente, irmãos, você quer fazer um muro? Irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eis o muro que você deve construir como proteção à sua vida. O muro, portanto, significa segurança e proteção. Mas o muro também significa limite. Ele não significa ou você está do lado de dentro ou do lado de fora. Então existe um limite.
significa que ele está te protegendo do mal entrar, mas se você sair, o mal está lá fora, então você não deve sair. Ele coloca um limite. Você não deve sair. Mas a Bíblia não diz que eu posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. Então existe uma dificuldade, ou na verdade uma maneira errada de entender, um equívoco de entender a nossa liberdade em Cristo. Nós somos livres em Cristo para fazer o bem. Nós somos livres em Cristo porque fomos libertos do pecado. Se nós somos libertos do pecado, é que nós não éramos presos dele. Eu recentemente vi um filme em que tem uma frase bastante comum, diz assim: um livre pode decidir ser escravo. Um escravo não pode decidir ser livre, porque ele é escravo, ele não tem vontade própria. O livre, por vontade própria, pode decidir ser escravizado, mas o contrário não é verdadeiro. E o momento em que você está livre, você deve manter-se livre e não se deixar escravizar de novo. O muro espiritual a qual eu estou falando é um limite da qual você diz assim: eu não vou passar disso aqui, porque senão eu vou voltar a ser escravo. O mal está lá fora, eu vou ficar dentro dos meus limites. Como uma cidade derrubada que não tem muros, assim o homem que não tem domínio próprio. Provérbios 25, 28. Você não tem domínio próprio, então você está com uma cidade que não tem muro. Qualquer coisa eu me aborreço, qualquer coisa eu fico nervoso, qualquer coisa eu falo o que penso. Não é para falar a verdade, a sua verdade. Eu acho que você devia ter muito cuidado quando fala. Você pode magoar pessoas, depois você pode concluir que está falando uma grande bobagem, né? Eu me lembro de um filme muito famoso, um seriado na verdade, em que um personagem num determinado capítulo disse assim: hoje eu só vou falar a verdade. Bom, foi uma confusão total o tempo todo, né? A primeira coisa que ela encontrou foi uma amiga e disse assim: como você acha que está o meu penteado? Isso está ridículo. Pronto, já começou a confusão, porque eu só vou falar a verdade, a sua verdade. Só que a sua verdade não tem nada a ver com a verdade divina. A justiça do homem não faz aplicar a justiça de Deus. Está em Tiago 1,8. A ira do homem não promove a justiça de Deus. Então você está dizendo: não, porque eu acho que isso é errado, eu acho isso. Você acha. Guarde para você. Guarde para você. Você vai criar confusão porque você está se colocando no lugar de juiz de Deus. Você não tem domínio próprio. A Bíblia diz que você, como uma cidade que não tem muro, uma cidade arrasada, nós fomos chamados à liberdade, porém não devemos usar a liberdade para dar ocasião à carne, sediante servos uns dos outros pelo amor. Gálatas 5:13. 1 Pedro 2,16. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade como pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. Eu tenho liberdade, eu vou escolher ser santo. Eu vou escolher ter uma vida de pureza, uma vida de santidade. Eu não quero ter uma vida de devassidão. Eu posso escolher, eu vou escolher o certo. Algumas pessoas acham que por eu poder escolher, ter livre-arbítrio, eu posso escolher o errado. Ninguém tem direito de pecar. O pecado não é um direito. Se fosse direito, eu não poderia ser punido por ele. Porque Deus já disse o que Ele quer. Olha, faça desse jeito, não do outro. Se você fizer do outro, você vai estar sendo desobediente. Mas você pode escolher desobedecer e também sofrer as consequências. O que eu faço? Coloco uma barreira, um muro. Senão, tem limite. E eu limito a minha própria liberdade. Aliás, do ponto de vista sociológico, que é muito comum de acontecer, você não tem uma liberdade infinita. Sabe por quê? Porque a sua liberdade termina quando começa do outro. Eu tenho direito de fazer isso, o outro também. E aí, como é que fica? E quando esses direitos entram em conflito? Eles não são ilimitados. O seu direito termina quando começa o direito do outro. A sua liberdade termina quando ela está infringindo a vontade de Deus. Diz assim: olha, você não deveria fazer isso. Você não devia caminhar por ali. Então é preciso colocar um muro. Diz assim: olha, daqui para lá eu não passo. Daqui para lá foi longe demais. Eu não quero sair em espaço aberto onde o mal vai me atingir. Eu quero ficar na proteção do muro. Então, vejam bem, o muro, ele define do lado que você está,
Ele significa segurança e proteção. Ele estabelece limites. Por último, que você não pode esquecer, o muro não protege só você. Ele protege você e protege a todos quantos estão ao seu redor. Protege você e a sua família. Assim como normalmente vícios e outros tipos de maldade que o ser humano consegue produzir afetam sua família. Não é só a pessoa. As pessoas estão sofrendo em volta por causa de um pecado de uma pessoa, ele se propaga para os outros. Nós não pagamos só os nossos pecados, muitas vezes sofremos as consequências do pecado dos outros. Mas o muro nos protege, protege também a nossa família e protege a todos que estão ao nosso redor. Recentemente eu preguei uma mensagem sobre isso, um texto que fala muito ao meu coração, está em Atos, no capítulo 27, versículo 24, quando Paulo está num naufrágio. Havia 252 pessoas dentro do navio, não era um navio pequeno, tinha bastante gente dentro. Além dessas pessoas, ele transportava carga, ele transportava carga e pessoas, e tinha 252 pessoas dentro de um navio grande, e ele estava sobre um naufrágio, estava se autodestruindo, diz o texto, que estava em pedaço para tudo quanto era canto. E Deus envia um anjo para falar com Paulo, e diz o anjo o seguinte: eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Isso é fantástico. Esse texto me emociona demais. 252 pessoas estavam presentes. Muitos eram bandidos condenados. Como é que eu sei disso? Porque os soldados que também estavam presentes queriam matar eles para que eles não fugissem. O centurião disse não. Ou seja, eram réus condenados, eram bandidos que iam ser executados em Roma. E os soldados iam matá-los. Deus disse, não, mas hoje não. Deus, na sua graça, deu para você a vida de todos os que estão junto com você. O servo de Deus, aquele que está seguro pelo muro que o Senhor representa ao seu redor. Ele abençoa as pessoas que estão ao redor dele. O muro não protege só você, ele protege os outros também. Lembre-se disso. Você não está sendo responsável apenas pela sua vida, mas também daqueles que estão em volta de você. Por último, na nossa breve meditação de hoje, lá em Neemias, no capítulo 12, no versículo 27, há uma coisa curiosa. 12, versículo 27. Neemias 12, versículo 27. Sabe o que acontece quando eles terminam um muro? Lógico que é natural que você, depois de uma tarefa muito árdua que você fez, você comemore. Como que Neemias comemorou? Ele consagrou o muro ao Senhor. Neemias 12, versículo 27. Na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram aos levitas de todos os lugares para fazê-los vir, a fim de fizessem a dedicação com alegria, louvores, cantos, símbolo, alaúdes e harpas. Fizeram um coral de dedicação, um muro a Deus. O muro não era uma obra de homem, aquele muro era consagrado a Deus. O nosso muro, o muro espiritual que devemos erguer ao nosso redor, ele é consagrado ao Senhor. Ele é consagrado ao Senhor. E se o Senhor, Mônica leu esse texto aqui agora já no início, eu não falei com ela não sabia qual era a mensagem. Salmo 127, 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E aí eu posso acrescentar, se o Senhor não edificar o muro com você, ele não serve para nada, ele não vai te proteger de nada. Mas o Senhor é o nosso verdadeiro muro. O Senhor é que é o muro. Nós o consagramos, esse muro é consagrado para o Senhor, mas na verdade ele foi construído junto e para o Senhor. E por último, para encerrar, gostaria de ler Zacarias 2,5. Eu marquei Zacarias 2,5, mas eu acho que lendo 2,4 também ajuda. Versículo 3 de Zacarias 2. Eis que saiu o anjo que falava comigo, e o outro anjo lhe saiu ao meu encontro, e lhe disse, corre e fala a este jovem, Jerusalém será habitada como aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela, pois eu
lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Oh, glória! O Senhor é o nosso muro, o Senhor é o nosso muro. Você constrói do seu jeito e depois descobre que o verdadeiro muro não foi o que você construiu, foi o muro que Deus fez ao seu redor, porque Ele é o nosso muro. Amém? Senhor, obrigado por todas as palavras que foram lidas, por todo pensamento que foi entregue a Ti, Senhor, buscando entender a Tua vontade, que possamos, através das nossas atitudes, através do nosso relacionamento contigo, trazer-te como um muro de proteção em nossas vidas, que é para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus te agradecemos e pedimos.